Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Essa palavra enredar aqui, no grego, ela tem o significado de ser sequestrado, de ser levado cativo, para ser escravo. Então veja só, ele diz que a filosofia, a tradição dos homens, os rudimentos do mundo, tudo isso são sutilezas que, se nós não tomarmos cuidado, elas nos sequestram, elas nos capturam. São coisas aparentemente boas. Não há problema em buscar entender as coisas, que é o sentido da filosofia, que é o questionamento em busca de respostas. Não há problema. Toda a nossa cultura, o nosso comportamento, ele está enraizado em inúmeras tradições que foram passadas de pai para filho. Muito do nosso comportamento hoje deriva exatamente dessas tradições. A nossa liturgia cristã, a forma como nós nos reunimos, como nós praticamos a vida cristã, também está enraizada em tradição. Uma tradição cristã que foi passada de séculos a séculos, geração após geração. Mas mesmo essas coisas, embora sejam boas, se elas não forem segundo Cristo, elas podem nos sequestrar, podem nos afastar de Cristo. E aí aqui diz também os rudimentos do mundo. Rudimentos são as coisas elementares, são as coisas básicas. Talvez as regras básicas de convivência em sociedade, em harmonia. Todas essas coisas, elas possuem o seu valor, elas têm a sua relevância, mas elas não podem nos afastar de Cristo. Devemos tomar muito cuidado. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. E é interessante que Paulo aprendeu com a experiência. Antes dele escrever para os Colossenses, ele já havia tido uma experiência pregressa com os irmãos da região da Galácia. Irmãos novos que haviam sido convertidos ao Evangelho, mas que logo após a conversão deles, eles foram assediados por um outro Evangelho. Assim chamou o apóstolo Paulo, né? Um outro Evangelho, que dizia a eles que para que eles pudessem ser salvos, eles não apenas deveriam crer em Jesus Cristo, mas deveriam também observar alguns ritos da lei de Moisés e também praticar a circuncisão. E aquilo era um erro crasso. Irmãos, nós não precisamos de nada além de Jesus Cristo para sermos salvos. Nada. Ele basta, a sua obra é completa, é perfeita. Paulo falou que eles haviam sido fascinados, foram enfeitiçados. A palavra fascinados ali tem o mesmo significado de feitiço. Eles foram enfeitiçados, foram ludibriados, foram enganados e deixaram o verdadeiro evangelho e passaram a buscar se aperfeiçoar na carne por meio da observância dos ritos da lei e a prática da circuncisão. Aquilo ali, irmãos, foi algo terrível. Paulo disse: vós corrieis bem. Eles vinham bem. E ele continua: quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Ou seja, aquele outro evangelho, aquela fascinação, nada mais foi do que um engodo, um engano de Satanás para poder impedir os irmãos de continuarem a obedecer à verdade. Os irmãos percebem como é perigoso essas coisas? Na época dos Colossenses, o que pairava, né, sobre eles, a ideologia da época era a ideologia do gnosticismo. Uma seita que surgiu, que dizia, que reconhecia Jesus como tendo um aspecto de divindade enquanto esteve vivo. Mas depois que ele morreu, ele já não seria mais Deus. Ele havia perdido qualquer relação com a divindade. E aquilo é uma afronta àquilo que nós cremos. Jesus é o Cristo. Ele é o Salvador do mundo.
E o gnosticismo começou a se infiltrar, né, entre os colossenses, na forma da filosofia, dos rudimentos e das tradições. Houve uma mistura, uma miscelânea, aquelas coisas começaram a se misturar e aos poucos começaram a capturar a mente de alguns irmãos, o coração de alguns irmãos, e aos poucos eles começaram a se desconectar de Cristo, que é o centro conector da obra de Deus. Irmãos, se nós nos desconectarmos de Cristo, é como se fosse uma morte cerebral. Você perde o contato com a cabeça. Você pode até continuar vivendo, existindo, mas sem uma consciência. Quem governa o corpo é a cabeça.